Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar como podemos alcançar a paz sobrenatural por meio da confiança plena em Deus. A verdade é que mesmo a gente conhecendo Deus, conhecendo o amor dele, muitas vezes nós vivemos como filhos bastardos, que não tem um pai amoroso, cuidadoso, que cuida de cada detalhe da nossa vida. E é muito triste isso, porque a gente tem tudo com Deus. Acabamos esquecendo daquilo que Jesus fez por nós na cruz e acabamos acolhendo os pensamentos de Satanás a nosso respeito. E Deus hoje quer nos tirar desse lugar. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre algumas atitudes que a gente tem que fazem com que a gente se afaste desse lugar de confiança plena em Deus e ações práticas que a gente deve ter para nos auxiliar a chegar nessa paz sobrenatural. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter a consciência é de que Deus já nos assegurou essa paz. A palavra de Deus diz: o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. E tenho certeza que essa palavra que falou tanto ao meu coração antes de eu vir aqui gravar, também falará com o seu. O primeiro problema que muitas vezes nos afasta dessa confiança em Deus é o fato de muitas vezes olharmos mais para o problema do que para o Senhor. E não tem como falar isso sem lembrar da passagem na Bíblia que fala a respeito de Pedro, quando ele falou para Jesus para ele andar sobre as águas. Não dá para negar, que Pedro, ao falar isso, ele teve muita fé ao crer em Deus que ele poderia andar com o auxílio de Jesus. Mas o problema foi que quando ele começou a olhar para o vento em volta dele, ele começou a perder a fé. E com isso ele começou a afundar. Então Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que você não está acreditando? Porque você duvidou de mim. E se a gente for parar para pensar, Pedro estava na frente de Jesus. Ele viu que era Jesus. E mesmo assim ele acabou duvidando. E nós muitas vezes acabamos estando no mesmo lugar, quando a gente acaba aceitando qualquer pensamento que vem na nossa mente de Satanás. Por quê? O inimigo está a todo momento colocando pensamentos para nos deixar mal, para perder a confiança em Deus, para nos afastar de Cristo. E uma pergunta que a gente tem que se fazer frequentemente é pensar se a gente está escolhendo confiar em Deus ou se a gente está escolhendo reproduzir e falar os pensamentos do inimigo ao nosso respeito. E isso é uma coisa muito séria, porque o pensamento do inimigo ele vai estar na nossa mente de forma mais natural, porque sempre ele vai estar ali falando. E para a gente conseguir estar no lugar correto, pensando nas coisas que Deus tem para nós devemos fazer uma ação ativa, de ir atrás da palavra, de ir atrás do conhecimento de Deus para colocar isso na nossa mente. Porque na palavra de Deus diz que quando a gente está com um problema, quando a gente está fraco, quando a gente não consegue mais ver solução nos nossos problemas, é aí que Deus é a nossa força. Isso está escrito na palavra em Coríntios, quando fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o poder de Cristo, ele encontra plena força quando nós reconhecemos que não podemos sozinhos. E esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia, na minha opinião, porque nós constantemente nos encontramos num lugar de fraqueza, num lugar de incapacidade, em que muitas vezes nós olhamos para os nossos problemas e vemos que não tem solução natural, vemos que é algo muito difícil a gente conseguir fazer sozinho. Então, quando a gente olha para esse versículo, nós encontramos o lugar de paz em Deus, sabendo que Ele pode fazer quando nós não somos capazes de fazê-lo. O Senhor deseja, Ele anseia que a gente coloque todas as preocupações nele, para que Ele pegue tudo aquilo que a gente colocou e tome conta. E que a gente confie que Ele é capaz de fazer isso. Então, a primeira ação prática é a adoração. Quando a gente adora a Deus, a gente consegue falar para nós mesmos quem Ele é. Porque a adoração não é algo que Deus precisa, mas é algo que nós precisamos. Então nós devemos lembrar constantemente de quem é Deus. Porque se parar para pensar, quando a gente tem a plena consciência de quem é o Senhor, não tem o porquê a gente ter medo de nada. Não tem o porquê a gente não confiar nele. Se a gente pegar e parar e meditar que Deus é o dono dos céus, Ele é o dono da terra, Ele que criou o universo, Ele que criou o mar, Ele que criou várias coisas que a gente nem tem ideia de que existe. A gente pensa em quão Ele é grande. E nessa grandiosidade, todos os problemas são resolvidos. Nessa grandiosidade, a gente pode encontrar paz. Nessa grandiosidade, a gente vê que não tem nada que seja impossível para Deus. Porque se uma pessoa está com um problema financeiro,
A gente pode pensar e olhar para o Deus que é dono de toda a riqueza, dono do ouro, dono da prata, dono de tudo que a gente tem. Eu gosto muito de pensar que nada que a gente tem aqui na Terra é verdadeiramente nosso. A gente pode pensar, temos uma casa. Tá, mas a casa, depois que a gente morrer, a gente vai deixar ela aqui. E a casa é de quem? A terra é de quem? É do Senhor. Então ele é dono de absolutamente tudo, absolutamente de todas as pessoas. E muitas vezes a gente meio que se esquece disso. E por isso que a adoração deve ser algo intencional. Eu, nesses últimos tempos, tenho tentado começar os meus dias adorando ao Senhor e pensando na grandiosidade dele. Porque então toda a minha ansiedade que eu possa estar tendo no momento, ela vai se esvaziando quando eu penso em quem o Senhor é. E isso é muito poderoso, gente. Eu recomendo demais, assim, porque depois que eu descobri o poder da adoração intencional, assim, todos os dias tirar um momento exclusivamente para isso, a minha perspectiva de Deus, ela aumentou muito, sabe? A minha consciência de quem Ele é aumentou demais. E isso é maravilhoso. Outra ação que nos auxilia a ter mais paz por meio da confiança em Deus é lembrar daquilo que nos traz esperança, assim como Jeremias fez quando ele estava no meio de diversas tribulações. Quando a gente pensa nisso, nos dá um ânimo de ver, o Senhor já fez tudo isso, Ele pode fazer de novo. Então a gente tem que se lembrar constantemente de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Eu gosto de pensar muito assim, de como o Senhor me resgatou, de como Ele me trouxe pra perto, de todas as experiências sobrenaturais que eu tive com Ele, ou das experiências que foram mais comuns, mas que eu sabia que o Senhor estava lá. E tudo isso é algo que potencializa a nossa fé, de pensar que Ele é capaz de fazer tudo. Ele é o Deus do impossível. E uma coisa que é interessante fazer é escrever, conforme a gente vai lembrando, de tudo aquilo que a gente já viveu com Deus. Às vezes, se você é uma pessoa que está na caminhada de fé há muito tempo, talvez seja muito difícil escrever tudo, ou se você está muito no início, pode ser que tenha poucas coisas, mas independente daquilo que você tiver, escreva para que no momento que você estiver mais abatido, você possa voltar àquilo e ler e renovar a sua esperança. O segundo ponto que nos atrapalha de alcançar a paz é buscar as respostas nas coisas erradas. Como, por exemplo, quando a gente está em um momento de tribulação e ao invés de a gente ir diretamente conversar com o Senhor, a gente, em primeiro lugar, vai atrás de uma pessoa. E não digo que é errado a gente buscar conselhos, né? A Bíblia diz para a gente buscar conselhos dos sábios. Mas, a primeiro lugar deve ser do Senhor. A primeira coisa que a gente deve fazer é ir conversar com Deus. Em Jeremias está escrito: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, pra gente ver, né, que isso tem um peso muito grande. Mas, por outro lado, o Senhor também diz que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, a perspectiva para uma pessoa que está confiando plenamente em Deus é de coisas boas, é de estar sempre firme, estar sempre inabalável no Senhor. E uma das frases que as pessoas falam, que até eu mesma já falei, que tá errada, né, e que está nesse sentido, é quando a gente tem um problema e daí a gente fala, nossa, agora é só Deus na causa mesmo. Como se Deus não fosse capaz de resolver as nossas tribulações, né? Outro lugar que muitas vezes a gente vai buscar respostas, mas tá errado, é no nosso coração. Enquanto a Bíblia diz, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, não tem como a gente pegar e acreditar e seguir conselhos do tipo, siga o seu coração. Porque a Bíblia já adverte que isso é algo que não vai dar certo. Outro ponto é os sinais. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que constantemente está buscando sinais quando está precisando de uma resposta. E Deus tem conversado comigo a respeito disso, de que não é errado buscar sinais. O problema é quando a gente está buscando muitos sinais ao invés de estar buscando na palavra de Deus, de estar buscando nele as respostas, né?
E isso é uma coisa que, infelizmente, eu tenho feito bastante, mas que, graças a Deus, o Senhor está me iluminando a respeito disso. Que ao invés da gente buscar tempo em pistas, a gente deve focar o nosso tempo ainda mais na palavra do Senhor. Então, ao invés da gente buscar as respostas no nosso coração, nas pessoas e nos sinais, nós devemos buscar no Senhor. A palavra de Deus diz que todo aquele que buscar a Deus de todo o coração encontrará. E o Senhor também tem prazer em guiar os nossos passos, em guiar tudo aquilo que a gente for fazer. Em Filipenses está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a oração, ela é um antídoto para a preocupação e a ansiedade. Ao invés da gente gastar tempo pensando nos nossos problemas, pensando em como podemos tentar resolvê-los, nós devemos o quê? Orar a Deus e confiar que Ele cuidará de tudo. E assim, o resultado da oração é a dádiva da paz, confiando que o Senhor é um Pai amoroso e cuidadoso, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Dessa forma, podemos trocar os nossos pensamentos tribuladores, pensamentos de falta de paz, por a paz sobrenatural de Deus que o Senhor quer que a gente alcance e que a gente tenha plenitude nele. E o último ponto é que a falta de paz no Senhor, ela é um pecado. Então nós devemos nos arrepender disso verdadeiramente e pedir perdão para o Senhor, para que Ele possa nos conduzir a esse caminho de confiança plena. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e falado ao seu coração, assim como falou com o meu. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.